Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez, seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Você me atrai.
fidelidade não acabou. Não acabou. Essa é a mensagem de Deus para você através dessa canção e dessa coreografia. As artes também expressam e comunicam a glória de Deus. E nós gostaríamos de dizer isso a você, que Deus no meio da tempestade, Ele mostra o arco-íris, que no meio do deserto Ele traz a provisão. E é o que nós temos visto, é o que nós temos aprendido através dessa experiência na vida de Jó, que temos estudado todas as terças-feiras aqui. Então eu quero dar uma saudação toda especial para você essa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para nós é uma grande alegria e um grande privilégio ter você aqui essa noite conosco, para a gente poder juntos celebrarmos a palavra do Senhor, celebrarmos a graça de Jesus Cristo, tá bom? E você que vem hoje pela primeira vez, que alegria poder te receber, que você se sinta acolhido, à vontade, sinta-se em casa. Essa é a nossa celebração de terça-feira. Nós fazemos as nossas campanhas aqui todas as terças-feiras. Você pode começar hoje, se você assim desejar, e essa campanha desse mês ela é especial, ela tem por nome de Campanha de Jó, que é o propósito de nós orarmos pelos nossos amigos. Se você tem alguém que você gostaria de representar no altar de Deus, pega esse cartãozinho hoje, leve para sua casa e comece uma campanha, pelo marido, pelo filho, pelo amigo, pela sogra, pelo genro, por uma pessoa especial para você que você gostaria de colocar no altar do Senhor. E nós estamos orando pelos nossos amigos essas semanas. Hoje é a terceira semana da campanha de Jó, mas você mesmo assim pode começar e pode ter esse privilégio de orar com alguém e por alguém. Com alguém quando você traz essa pessoa junto, e por alguém quando você leva esse cartãozinho e faz por essa pessoa. Mas é legal quando você comunica e diz para essa pessoa assim: olha, eu estou fazendo uma campanha de oração por você, para abençoar a sua vida. Nada melhor do que uma pessoa saber que tem alguém especial orando por ela e buscando a Deus por ela. Deixe-me passar alguns avisos para vocês. O primeiro é relacionado a nossas crianças até 3 anos de idade. Você pode sair e estar aqui ao nosso lado. O Salão Social está preparado para receber os pequeninos que ficam inquietos aí durante a celebração. Embora nossa celebração seja rápida, ela dura aproximadamente 1 hora, mas você pode sair com seu filho, a sua filha até 3 anos e ficar ali tendo um tempo especial, onde o culto está sendo transmitido ao vivo em tempo real. As crianças acima de 3 anos, elas terão a ministração até 11 anos de idade, e nós chamaremos elas à frente daqui a pouquinho. Próximo aviso: toda quarta-feira, amanhã cedo, das 6h30 às 7 horas, nós temos
temos a nossa reunião de oração, e se você está nesse propósito de jejum e oração, aproveite amanhã pela manhã para a gente buscar a Deus, aproveite também as férias escolares para buscar a Deus. Por falar em férias escolares, essa semana começa a EBF, então não esqueça, amanhã, a partir das 13 horas, ali no Colégio Construindo Saber, nossa equipe estará preparada para receber as crianças que fizeram sua inscrição e já deixaram definida a sua participação. Crianças que não fizeram sua inscrição, infelizmente ficará para o ano que vem. Quando nós falarmos, corra papai e mamãe, você acredita na gente, porque ficou gente de fora por infelizmente não fazer inscrição a tempo, e nós não estamos mais com condições de atender, o limite máximo chegou para a nossa equipe, tá bom? Então, deixa para o ano que vem, não adianta chegar com o filho lá e falar, mas eu vim trazer. Não, nossa equipe está com a lotação máxima, as lembrancinhas que nós adquirimos para 150 crianças estão todas definidas, e se aparecer alguma criança depois disso, infelizmente, nós não temos condições de atender, tá bom? Então, ano que vem você fica atento, que a gente vai fazer novamente isso aí. Outro aviso é que nós estamos com doação de agasalhos disponíveis. Atenção, não é para você doar agasalho, é para você vir buscar o agasalho caso você tenha necessidade, tá bom? Todo horário comercial até sexta-feira, das 8 a meio-dia e das 13h30 às 17h30, nós temos aqui o nosso horário comercial, onde a secretaria funciona, e nós temos a exposição das roupas que nós ganhamos de uma campanha que foi realizada aqui na Associação Comercial de Sertanópolis. Então nós temos itens para doar, e caso você se interesse, ou caso você conheça alguém que precise, por favor, venha com essa pessoa aqui no horário comercial e leve essa doação, porque nosso interesse não é guardar, não é estocar, nosso interesse é doar. De graça recebemos e de graça nós estamos doando. É bazar, pastor? Não é bazar. Tem que pagar? Não tem que pagar. É só vir escolher seu material e é lógico, pegar aquilo que você precisa, porque provavelmente tem mais pessoas que precisam também, tá bom? Próximo aviso, hoje tem uma reunião com o pessoal da viagem missionária. Logo assim que terminar o nosso culto, vocês vão vir aqui, ó, desse meu lado aqui rapidinho. Nós temos cerca de 50 pessoas nessa reunião, então terminou a nossa celebração, você já vem aqui para frente, não vai lá fora conversar, porque hoje a gente tem que definir o horário da nossa saída, a forma como nós faremos, o pagamento e tudo isso relacionado à nossa viagem sassoral. Próximo, esse aqui é importante. Atenção, papai e mamãe que são membros dessa igreja e ainda não batizaram seus filhos, vai ter essa oportunidade dia 29 de julho. Porém, para fazer isso, você tem que participar de uma reunião de esclarecimento no dia 19/7, às 19 horas, tá bom? Então, papai e mamãe quer batizar o seu filho, a oportunidade é essa. Você tem que ser membro da igreja e trazer o seu filho para o batismo. Porém, uma reunião dia 19/7, às 19 horas, aqui na igreja, tá bom? Próximo, hoje nós estamos aí na nossa campanha de jejum e oração, 16 dias hoje, né? Não, 16 dias não. 8º dia hoje, faltam agora apenas 13 para nós continuarmos e completarmos o nosso propósito de jejum e oração de 21 dias. Então, eu quero orar com você que está na sua campanha de jejum e oração, que você continue firme e forte. Se você não tem recebido a nossa devocional diária, por favor, comunique à nossa secretaria, que nós vamos fazer isso particular e individualmente para você ter acesso a isso todos os dias, tá bom? Eu quero convidar aqueles que estão na campanha de jejum e oração a se colocar em pé, por favor. Você que entrou na campanha e está conosco? Isso, nós vamos orar com você aqui nesse momento. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, porque nós estamos nos apropriando de uma oportunidade de nos colocar no altar e ficarmos mais sensíveis à sua voz. Pai, que o Senhor continue perseverando o nosso coração, preservando a nossa disposição, e que o voto que fizemos seja cumprido em seu altar. Abençoe cada uma que fez esse propósito, e que ao findar dele possamos todos nós, Pai, contabilizar as bênçãos, o crescimento espiritual que recebemos a partir disso. Fortalece, ajuda e anima em nome de Jesus. Amém. Continue em pé, por favor, a equipe pode subir aqui. Nós vamos devolver nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero pedir que todos se coloquem em pé, que você aí na frente da sua cadeira tem um envelope em branco. Se você é frequentador ou se você é visitante, gostaria de ofertar, você pode fazer isso com esse envelope. Caso você não esteja disponível a isso, não se preocupe, porque essa é uma atividade que a gente faz entre os membros da igreja, mas também damos a oportunidade a todas as pessoas que desejem e queiram participar conosco desse momento de contribuição. Os membros da igreja já sabem do seu compromisso, da sua obrigação com a participação, financeira na manutenção da obra do Senhor. Então, os membros da igreja podem participar como sempre fazem, e os nossos amados visitantes fiquem à vontade para participar conosco. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente e devolver sua contribuição
contribuição nessas urnas que estão aqui à frente. Mas eu não queria que você fizesse isso sem antes cumprimentar pelo menos 10 pessoas perto de você e dizer assim: seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Este é um cântico de gratidão. Tem uma frase que a gente sempre ouve, que é quase unanimidade, que as pessoas dizem que a minha família é meu maior tesouro. E eu convido você a entoar esse cântico conosco, esse cântico de gratidão a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, amém? Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo Verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo. Declare, declare. como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, Meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu amor estará continuamente em meus lábios, e também no coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente. As crianças de 3 a 11 anos, vamos continuar em pé. E nós vamos ainda orar pelas pessoas que estão em campanha. E vamos interceder com elas. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente. Encontrar o seu facilitador, a sua facilitadora. Isso. Caso você queira acompanhar o seu filho, a sua filha por esse momento, pode acompanhar também. E os nossos intercessores vão vir à frente para nós orarmos por aqueles que estão na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Então, crianças de 3 a 11 anos podem vir à frente, ok? Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês, tá? E nós vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Enquanto estamos aqui orando, continue em pé, continue ouvindo a palavra de Deus cantada e continue celebrando o nome de Jesus, enquanto nós vamos orar para aqueles que estão em campanha nesse momento. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer?
não importa o que aconteça, tudo que somos e fazemos é pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. A Ele a honra e o louvor. Amém. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, equipe. Bom, nós estamos na nossa campanha, em nosso propósito de buscar a Deus através da campanha de Jó. E hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre a vida de Jó e entender um pouco mais do que é a vida de Jó antes do sofrimento de Jó. Então eu vou mostrar para vocês, porque até agora a gente só falou do sofrimento de Jó. Só falamos, das perdas que ele teve, mas ainda não falamos a respeito da vida que ele possuía, um pouquinho antes de sofrer tantas perdas na sua vida. Então eu quero mostrar para você a vida de Jó antes do sofrimento de Jó, que a gente costuma falar e saber decor. Olha só que texto interessante que diz em Jó capítulo 1, versículo 1, é a apresentação da história de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas. Olha só, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó se levantava e oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pensa num homem correto, pensa num homem íntegro e justo, pensa num homem que alinhou e ajustou a sua vida dentro da perspectiva da bênção, da direção e da orientação de Deus. A prosperidade era visível em Jó. Se você olhar, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentas, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Quando de repente, toda essa vida de Jó desmorona de um dia para o outro. É justo um homem bom como esse passar pelo sofrimento? Essa é a pergunta que nós sempre fazemos. Porque nós estamos falando de um homem que levantava de madrugada para oferecer holocausto ao Senhor, pensando: vai que os meus filhos já pecaram e eu não estou sabendo, então eu já ofereço ao Senhor antecipadamente. O papel de sacerdote do lar, o papel de homem da casa, de orar pela sua família, de interceder pelos seus filhos, de se posicionar como intercessor da sua casa. Que coisa linda ver quando um homem vem à igreja. Como é bonito ver a igreja, não apenas com cabelos compridos e mulheres aqui, mas ver também os homens de barba, de bigode, ou até sem elas, porque é a prova de que o homem está se colocando como intercessor da sua casa. Por isso eu queria parabenizar você, homem que está aqui. Talvez você esteja com a sua esposa, talvez sem ela, talvez divorciado, talvez você esteja apenas com seus filhos, mas eu quero dizer, não desista desse caminho, porque Deus vai honrar a sua vida. Há uma bênção especial quando o homem se posiciona no seu lar como intercessor da sua casa, como sacerdote do seu lar, e é isso que acontece na vida de Jó. Agora, se quando a gente olha para a vida de Jó, será que é justo um homem como esse sofrer? O que é que Jó perdeu? Jó perdeu camelos, bois, carneiros, filhos, e perdeu até mesmo a saúde. Diz a Bíblia que depois de um tempo de ter recebido todas as más notícias, seu corpo começa a oferecer úlceras, feridas abertas, que coçavam. E quando as pessoas o encontraram, seus amigos encontraram sobre um monte de cinza, com cacos, coçando aquelas feridas e tentando aliviar de alguma forma a sua dor. Essa é a condição de Jó. Será que pessoas boas sofrem? É claro, porque o sofrimento não escolhe a porta que bate. Quando nós falamos em sofrimento, nós não falamos de pessoas boas ou ruins, mas falamos da vida. João capítulo 16, versículo 33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Basta estar vivo para sofrer. A vida oferece desafios e também sofrimento. Agora, esses dias eu ouvi uma propaganda de uma igreja que dizia: venha para a igreja tal e pare de sofrer. Isso não é verdade. Não existe um tipo de
situação que possa estancar qualquer sofrimento. Faz parte, e nós experimentamos isso. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu algumas coisas. A gente já falou até aqui do que Jó perdeu. Daqui para frente, eu quero falar para você do que Jó não perdeu, que é o mais importante. Jó não perdeu a sua fé. Diz a Bíblia que quando ele recebeu todas as notícias do desastre, ele se lançou ao chão, adorou ao Senhor e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em outras palavras, traduzindo no nosso português mais claro, diz assim: Deus levou tudo que eu tinha, porém foi Ele mesmo que deu. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É um homem que não perdeu a sua fé, mesmo diante de más notícias. Um homem que não perdeu a sua esperança. Jó olha para frente. Jó não fica olhando para o seu mal-estar, ele não fica olhando para o seu sofrimento. Jó não é ensimesmado ao sofrimento, ele não fica avaliando e se autoavaliando no sentido de, aquela coisa, tenham piedade de mim, tenham dó de mim, que a gente chama de autocomiseração. Mas Jó tem um elemento fundamental, que é chamado de convicção. Convicção mesmo em meio ao sofrimento, porque é fácil ter convicção quando tudo vai bem. Quando você chega na sua casa, a esposa está receptiva, os filhos estão obedientes, a casa está em ordem, as contas estão em dias, o boleto está pago, o saldo na conta corrente é positivo. Quando você chega no seu trabalho e o patrão te recebe com um largo e amistoso sorriso, quando a sua saúde está em perfeita ordem, você não está fazendo uso de medicamento controlado nem de uso contínuo, quando você entra na igreja e todo mundo te recebe, te acolhe bem, quando você tem motivos para se alegrar, é fácil ter convicção. Deus é bom. Quando uma bênção te alcança e você consegue uma porta aberta, você tem convicção, Deus é bom. O difícil é quando você recebe notícias negativas. O difícil é quando você chega na sua casa e a sua esposa não está tão receptiva assim. Quando seus filhos não são tão obedientes. Quando a sua conta corrente dá sinais de bancarrota ou de fracasso. Quando o seu patrão te pressiona e exige coisas que estão além do seu limite. Quando a sua saúde começa a ter uma defasagem e quando a sua vida começa a degringolar. Aí fica difícil manter as convicções. Aí fica difícil até continuar indo na terça da esperança. Aí fica difícil continuar até indo na igreja. Aí fica difícil até a gente fazer uma oração. Parece que trava a boca, parece que amarra a boca. A gente chega aqui e fala: Deus é bom, vamos orar ao Senhor e vamos levantar nossas mãos. Hoje não, eu não estou bem, entendeu? Se sentindo mal, se sentindo triste, partiu solidão, partiu tristeza, partiu depressão. Quando nós recebemos notícias boas, é muito fácil manter nossas convicções. Depois que eu fui para a IPI, Deus mudou a minha vida. Depois que eu entrei no ministério, Deus transformou meu coração. Depois que eu batizei na igreja, depois que eu comecei uma campanha, a resposta de Deus é contínua. E quando as coisas começam a andar na contramão? E quando o motor do carro funde? E quando você bate numa coisa boba? E quando de repente você vê gastando boa parte do seu salário com medicamento? E quando o filho chega com a notícia que ele ficou desempregado? E quando a filha chega com a notícia que ela ficou grávida antes do casamento? E aí, como é que se mantém uma convicção na hora dessa? Será que a gente consegue manter o nível de fé? Porque essa é a palavra dessa noite. O título dessa mensagem é Jó, convicção em tempos de crise. Porque Jó mantém as convicções dele, mesmo em tempos de tragédia. Coisas que nós, da sociedade pós-moderna, cheio de não me toque, não me rele, cheio de mimimi, cheio de milindres, não conseguimos sustentar quando chega o tempo da adversidade. E meus irmãos, eu não sou profeta do caos, eu não sou rogador de praga, mas eu quero dizer para você, o tempo de adversidade chega. Chega para você, chega para mim, o tempo das lutas, o tempo da pressão, o tempo da sobrecarga chega para cada um de nós, e é nessa hora que Deus vai chamar você a reconhecer, a entender e a interpretar as suas convicções, se elas realmente são verdadeiras, profundas e enraizadas. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você: como é que eu sei que uma árvore tem raízes profundas? Quando vem a tempestade. Eu só sei que uma árvore tem raízes profundas quando vem a tempestade, e joga ela para cá, e a joga para lá, e ela vai dançando em meio à tempestade, e as raízes dela a mantém firme, sólida e fixada ao solo, porque ela tem raízes profundas. É isso que muitos dos cristãos de hoje, que são apenas religiosos e praticantes de uma denominação religiosa, não conseguem entender. Vem o momento da tempestade e eles se prostram,
se jogam, vem o momento da ventania, vem o momento do vento contrário, e elas não conseguem se sustentar. Por quê? Porque infelizmente suas raízes ainda são superficiais. Elas tiveram um encontro com o pastor, mas não com Deus, com a igreja, mas não com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, mas não ainda com a intimidade com Deus. Essa é a verdade. E eu quero profetizar na sua vida, que são os ventos que vão provar as suas mais profundas convicções. Porque dar glória a Deus e aleluia quando tudo vai bem, não é tão difícil. O difícil é manter a mesma convicção, a mesma intensidade, a mesma adoração, a mesma perseverança, quando as coisas não vão tão bem assim. Jó é convicção em tempos de crise. E por falar em convicção, essa é uma palavrinha que a gente não encontra nos nossos vocabulários. Jó apresenta a convicção que infelizmente é uma extinção no meio em nossos dias atuais. Você chega para uma pessoa e pergunta: você está casada? Sim. Está convicta disso? Sim. Aí de repente ela tem uma experiência negativa dentro do casamento e desfaz o casamento. A convicção que a levou ao altar não é a mesma no momento da adversidade. Essa palavra está em bancarrota, em falência nos nossos dias. Eu recebo casais e mais casais para fazer cerimônias religiosas, e que não passam disso. São apenas cerimônias religiosas. Não há uma convicção de dar a minha vida ao outro, de dar a minha vida a outra pessoa. Apenas há uma afetividade, um entrelaçamento sentimental. Somente rola química que leva ao altar. Quando leva ao altar? Porque a maioria está experimentando, fazendo test drive em casa, morando juntos, sem fazer a bênção da aliança, e depois quer que dá certo ainda. Casamento se tornou um artigo, casamento sólido, um artigo de luxo. A maioria das pessoas que eu faço casamento hoje, eu pergunto para elas: os pais são casados? 90% dos casos, pelo menos um dos pais são separados. Por quê? Porque se tornou uma instituição sem convicção. Deixa eu fazer uma pergunta para você, já entrando nessa questão de convicção a respeito da sua família, do seu casamento. Quando você prepara a sua mala para viajar, você chama toda a família e fala: agora nós vamos fazer uma viagem de férias, nós vamos lá para Guaratuba, a gente vai ficar 7 dias, nós vamos ficar um tempo maravilhoso lá, o papai já economizou dinheiro, nós vamos tomar sorvete, vamos andar de bicicleta, vamos comer pastel na beira da praia, vai ser algo maravilhoso. Querida, arruma a mala. Ela arruma a mala, todo mundo feliz, as crianças começam a pegar os ursinhos, começam a pegar os brinquedinhos, fala: posso levar isso? Pode levar tudo, a gente dá um jeito de caber no carro. Está todo mundo feliz para a viagem. O papai senta no carro, abastece, faz a revisão, tudo em dia e sai para viajar. Quando ele chega em Biporã, fura o pneu. Aí ele para, dá uma olhada e fala para a família: bora para casa, vamos voltar, porque não vai dar certo essa viagem. Já começou errado, já deu zica, já deu problema, é melhor a gente voltar para casa, porque não vai dar certo essa viagem. Você faz isso? Não, né? O que você faz? Troca o pneu e continua, meu irmão. Por que a gente quer desfazer casamento quando o pneu fura? Camarada está dentro do casamento, está dentro de uma instituição das mais importantes do mundo, criada e instituída não pela religião, nem pelo Estado e nem pelo reino biológico do ser humano, criada e instituída por Deus. Aí o camarada chega no casamento e encontra um problema, sabe o que ele faz? Abandona, pula fora do barco, não aguenta lidar com pressão e não aguenta lidar com pneu furado. Ele quer trocar o casamento, não quer trocar o pneu, ele não quer ajustar, não quer pedir perdão, não quer tratar as falhas de caráter, não quer perdoar. Isso é falta de convicção. Os nossos jovens hoje, o cara começa a fazer uma faculdade, faz 6 meses, tranca, fica 6 meses parado, presta outra, faz mais outra, faz 1 ano, tranca, fica mais 6 meses parado. Parece gente que quer ficar no seguro-desemprego, trabalha 6 meses e fica 6 meses seguro, 6 meses seguro. Falta convicção. Os caras não sabem nem o que quer fazer. Eu lido com jovens o tempo todo, trabalho no meio deles, e eu vejo que não há convicção. O camarada quer ser de médico a borracheiro. E não estou querendo desprezar uma profissão ou outra. Eu estou dizendo que uma pessoa que trabalha com a medicina é muito diferente de uma pessoa que trabalha com pneus de caminhão. A pessoa não tem interesse de saber qual é a sua convicção, qual é a sua certeza. O camarada está fazendo agronomia, tranca e vai fazer enfermagem. Meu Deus do céu! Não entendeu nada ainda. Ele nem se conhece. São coisas que está faltando convicção. Faltando convicção de pais para corrigir os seus filhos. Chegam em casa, o filho chega a qualquer hora, parece que ele é o dono da casa. E chega 1h da manhã, o pai fala: não chega antes das 11, porque está perigoso a cidade. 1h da manhã está chegando, e no outro dia ninguém fala nada. Como se ele tivesse
A palavra de ordem dentro do lar, falta convicção dentro de casa, falta maturidade, falta força moral. Essa palavra está em extinção, sem falar em fé. Quantos de vocês aqui já passaram por muitas igrejas evangélicas e foram parar aqui hoje? Com todo respeito, talvez faltou convicção nas outras. Ou talvez agora você encontre convicção aqui. Mas a verdade é que pode ser que você saia daqui e nunca mais volte. Falta convicção. Falta convicção para sustentar a sua postura, a sua posição. Gente que começa a vir à igreja e depois começa a sofrer perseguição da família. A família coloca um recadinho no Facebook. Agora negou na religião antiga, agora vai sofrer as consequências. Ai meu Deus do céu, eu preciso resolver isso aí. Falta convicção de andar com Jesus. Se Deus está fazendo a diferença na sua vida, você tem medo do quê? Falta convicção. Falta convicção nos valores. A gente negocia valores, a gente troca de repente. A gente volta atrás. Nelson Mandela disse que um não bendito é muito melhor do que um não maldito. Não, eu não sei. Falta convicção. Não. Pai, posso? Não. Vai ver com a sua mãe. Vai ver com o seu pai. Vou pensar. Se você já sabe a resposta, é não. Falta convicção nas palavras. Falta convicção nos relacionamentos. Há a palavra em extinção. E a gente está perdendo a capacidade de poder ser convicto no que fazemos. Por quê? Porque a máxima socrática diz assim: só sei que nada sei. Eu não sei de nada. Aliás, já dizia o grande pensador Sócrates: só sei que nada sei. E é verdade, pessoal. Esse aqui é um atestado de ignorância do ser humano. E nós somos mesmo. Quanto mais você entende, mais você vê que você não sabe. Antes, quando eu estava fazendo supletivo, eu achava que eu sabia muita coisa. Fiz a minha primeira faculdade, descobri que eu não sabia muita coisa. Fiz minha segunda faculdade, descobri que eu não sabia quase nada. Fiz minha terceira faculdade, descobri que eu sabia menos ainda. Estou na minha quarta faculdade e só sei que nada sei. Há uma infinidade de informações, há uma infinidade de atuações, há uma infinidade de conhecimento que a gente não consegue admitir, não consegue condensar no nosso conhecimento. E Sócrates estava certo, só sei que nada sei. Só que o problema é quando isso se transfere para a fé. Porque se nós olharmos na palavra, o Jó tinha uma coisa que ele sabia. Tem muita coisa que a gente não sabe e não vai saber nunca. Como eu disse para vocês semana passada, tem sofrimentos que eu não sei explicar e nunca saberei. E Deus terá misericórdia da minha vida por não acessar esse conhecimento. Mas tem coisa que eu sei e essas coisas eu preciso manter minha convicção. Tem coisas que eu preciso saber e isso eu não posso negociar. Tem coisas que eu conheço e eu não posso barganhar. E Jó sabia de uma coisa que nós também precisamos saber. Nós também precisamos saber. O que Jó sabia, você também precisa saber hoje. E o que é? Bom, vamos ver o que é que Jó sabia? Jó capítulo 19, olha o que Jó sabia. Primeiro, então Jó respondeu: até quando vocês vão continuar a atormentar-me e a esmagar-me com palavras, dizendo para os seus amigos consoladores: vocês já me repreenderam 10 vezes, e não se envergonhem de me agredir. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim, não é problema de vocês. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram de mim. Eu pulei alguns versículos aqui para antecipar. Olha o que ele sabia: os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito, os meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando eu apareço em público. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amam voltaram-se contra mim. Olha o que Jó sabia: não passo de pele e ossos. Ele está ciente da sua condição. Só escapei com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem assim como Deus faz? Nunca vão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu não aguento mais. Eu sei de tudo que está acontecendo. Eu estou convicto que minha vida se estragou, se espatifou, minha saúde foi embora, as pessoas que eu mais amo se viraram contra mim, não há mais ao que eu me apegar nessa terra. Eu sei de tudo isso. Aí eu faço uma pergunta para você: será que Jó vai desistir agora, no capítulo 19? Foi tão bem, foi assim, sustentando a sua fé, mas chega num momento que ele dá um basta, ele fala: chega,
Não é possível que isso está acontecendo comigo. E aí, eu faço uma pergunta para você: será que Jó vai desistir? E aí, Jó, vai jogar a toalha agora? Vai dar de ombro? Vai desistir, Jó? Olha o que ele diz quando ele chega no fundo do poço, quando ele chega na situação mais crítica, quando ele chega na sua miséria total e absoluta, que é às vezes o momento e o lugar que nós chegamos como pessoas de Deus. No fundo do poço, o lugar que a gente não tem mais condições de olhar, não tem condições mais de se levantar. Olha o que Jó diz quando ele está no fim da linha. Porque eu sei, ao versículo posterior, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não o outro, como anseia no meu peito o coração. Como anseia no meu peito o coração. Estou ansioso por ver isso. O que é que Jó está fazendo no momento mais crítico da sua vida? Qual é a palavra que ele usa? Eu sei. Não é eu não sei. Eu não sei muita coisa. E ele fala para os seus amigos: eu não sei porque está acontecendo isso comigo. Eu só sei que eu estou perdendo amigos, estou perdendo a saúde, estou perdendo a esposa, estou perdendo a família, estou perdendo os bens, estou perdendo tudo. Eu só sei disso. Mas eu também sei de uma coisa: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele vai se levantar sobre a terra. Eu ainda continuo com uma convicção. O meu carro fundiu o motor, a minha empresa fechou as portas, minha esposa me deixou falando com as portas, meu marido me abandonou e deixou com 2 filhos, minha filha me desapontou, minhas finanças se desfacelaram, meu coração, minha saúde se perdeu, se foi, mas eu sei que o meu Redentor vive. Essa convicção que é difícil manter, queridos, porque na igreja é fácil fazer isso. Enquanto o pastor fala, enquanto a canção canta: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, Deus é bom. Mas quando eu saio por essa porta fora, como manter essa convicção? Como manter essa fé de Jó, que mesmo no pior do caos, ele continua mantendo a sua integridade e a sua fidelidade a Deus? Como fazer isso? Eu tenho uma hipótese para trabalhar com vocês aqui essa noite. Nesses breves minutos que nos restam, eu queria trabalhar uma hipótese, o porquê que Jó consegue manter a sua convicção, mesmo em meio a perdas, ao caos e à crise. Ele disse: eu verei Deus com os meus próprios olhos. Eu sei que essa palavra para mim é uma palavra definidora, porque vem da palavra da convicção. Que saber é esse? Que saber é esse de Jó? O que é que ele sabe? Qual é a convicção que ele tem? E isso aqui é uma palavra bonita. Não sei se você sabe, mas a palavra saber é muito, muito rica. A gente fala saber no sentido cognitivo. A gente fala saber no sentido de raciocinar. A gente fala saber no sentido de adquirir informações. Por exemplo, você sabia fazer bolo de cenoura? Não. Aí você foi lá no YouTube e assistiu como fazer. Agora você sabe. Você sabia como mexer no celular? Não. Aí você foi lá e baixou um tutorial e agora você sabe. Para nós, saber tem a ideia de receber uma informação, racionalizar isso e ter agora um conhecimento de causa. Mas a palavra saber não tem origem nisso. A palavra saber vem do latim sapore, que significa, essa palavra é legal, sapore. Se você já foi em um lugar chamado Sapore di Italia, significa sabor da Itália, significa experimentar. Saber, nesse caso, não é processo cognitivo, não é receber informações, porque de informação, vamos falar a verdade, faz quantos meses que você vem na Terça da Esperança? Faz quanto tempo que você já tem informação? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Há quanto tempo você já é crente na igreja? Há quantas gerações sua família participa da fé evangélica? De saber você não tem problema, de informação, aliás. Conhecimento é que te sobra. O problema é o sabor que não chegou ainda. Saber é saborear, é experimentar. E eu quero mostrar para você isso num pequeno quadro. Saber é informação ou saber é experiência? Qual dos dois você acha que está relacionado à sua vida? O que você entende? O que você compreende? Saber é informação para você ou saber é experiência? Deixa eu contar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer.
Suponhamos que eu vou explicar para você o que é uma maçã. Você nunca viu uma maçã, não sabe o que é uma maçã. Aí eu falo para você, é o seguinte: maçã, ela é vermelhinha, ela tem um caulezinho em cima assim, com uma florzinha, ela sabe, é redondinha, ela tem uma textura lisa quando você pega na mão, e quando você a morde, você pode comer com casca e tudo, ela tem um sabor adocicado e ela é adstringente. Você sente que ela está fazendo um processo adstringente na sua corda vocal, é adocicada, é uma delícia, é fresquinha. Maçã é isso, você nunca viu, e aí eu expliquei para você o que é a maçã. Deu para entender? Deu, porque você sabe o que é. E se você não soubesse? Vou falar para você da tâmara. Alguém já comeu tâmara aqui? Levanta a mão quem já comeu tâmara, só para eu saber. Pouquíssima gente. Então eu vou explicar para você o que é tâmara. Tâmara é uma frutinha, ela fica laranjadinha e depois ela começa a ficar pretinha, bem pequenininha, parece uma azeitona comprida. E quando você come, ela tem uma carocinho lá dentro, ela é adocicada, parece um mel na boca. Você come e aquilo lá é doce, 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 é uma delícia. E você fica com aquele gosto vários minutos na sua boca e você joga aquele carocinho para fora. Entendeu? Gostou da tâmara? É gostosa, sim ou não? Você não experimentou. Não dá para saber. Você percebeu? Existe o saber e informação. E eu trouxe para você uma informação. Tâmara é uma fruta oriunda lá da região oriental. A sua origem está lá. Os povos árabes a usam muito, principalmente para fazer suas alimentações baseadas na tâmara. Mas você não sabe o que é, porque você não experimentou. Por isso que eu falo, experimentar o que nesse caso? Jó disse, eu sei. Vamos traduzir agora certinho? Jó disse, eu saboreei. Agora deu sentido. Eu experimentei. Eu degustei. Eu degustei o quê? Eu experimentei o quê? O que será? O caráter e a presença de Deus. Como é que eu sei disso? Porque o Salmo de número 34, versículo 8 fala assim, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Talvez você esteja dizendo, e já interpretou esse texto de várias maneiras, provai e vede que o Senhor é bom. Aí você chega lá e fala assim, Senhor, eu agora apresento uma prova, eu quero ver que o Senhor é bom, prova para mim que o Senhor é bom agora, eu estou na igreja, eu estou frequentando, estou jejuando, estou fazendo campanha, prova para mim que o Senhor é bom. Está errado, meu irmão, esse não é o texto. Você está fazendo uma oração equivocada e herética. Porque a palavra provar é simplesmente saborear. Saboreie por você mesmo. Não é colocar Deus contra a parede, não é apontar o dedo para Ele dizendo, eu tenho sido fiel no dízimo, eu tenho frequentado a igreja, eu tenho me afastado da pornografia, eu tenho me afastado da mentira, do engano, eu tenho sido um homem decente, eu tenho me afastado das mulheres, dos contatos promíscuos, eu tenho me afastado do pecado, eu tenho vivido uma vida íntegra. Não é isso. Provar Deus não significa colocar Ele à prova, mas experimentá-lo. Esse é o nosso grande problema. Sabe por que as nossas convicções ainda não prevalecem no tempo de crise? Porque a gente não experimentou Deus ainda. Talvez você já experimentou a religião, experimentou uma boa conversa com o líder, talvez experimentou um bom aconselhamento com o pastor, talvez experimentou o acolhimento da comunidade, mas se você não experimentou Deus, suas raízes não aprofundaram e o vento vai te prostrar. Por isso, essa palavra essa noite é fazer com que nós possamos sair da informação para a experiência. Experimente Deus, chegue-se a Deus, prove, saboreie, deguste e faça uso do caráter de Deus. No momento da crise, diga Deus é bom. No momento da perda, diga Deus é bom. No momento da solidão, Deus é bom. No momento da angústia, Deus é bom. Prove o caráter de Deus, provem, experimentem como Deus é bom. Ele é bom quando falta dinheiro, Ele é bom quando o diagnóstico médico é negativo, Ele é bom quando o marido sai de casa, Ele é bom quando os problemas nos afetam, Ele é bom quando o tititi aumenta, Ele é bom quando nós estamos em crise, Ele é bom o tempo todo. Só que se a gente não experimentar isso, a gente vai vir de terça a terça e nunca vai sustentar a nossa fé. Mais cedo ou mais tarde ela vai desaparecer, e infelizmente mais cedo ou mais tarde eu não verei mais você nessas fileiras, não verei você mais nessa comunidade, porque você desistiu de experimentar o caráter de Deus. Você experimentou outra coisa, mas não provou ainda da bondade, da fidelidade e da graça de Jesus. E infelizmente isso eu não posso fazer por você. Nós preparamos o culto, nós chamamos a equipe de louvor, nós preparamos a mensagem, nós estudamos o texto bíblico, mas experimentar Deus não é responsabilidade minha agora com você. Isso é uma responsabilidade sua.
é levar isso para sua casa, é levar para a sua vida. E amanhã, quando as notícias más chegarem, você se aproveite disso e dessa oportunidade para saborear Deus. Quando as coisas boas acontecerem, você aproveite disso para saborear Deus, degustar, provar da bondade, da fidelidade e do caráter de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando é que você sabe que o seu marido é fiel? Quando ele não te trai, certo? É errado. É quando ele tem a oportunidade de trair e não te trai. Isso é fidelidade. É quando chega à porta, bate a porta e ele não te trai. Isso é fidelidade. Porque se ele não teve a ocasião, não teve a oportunidade, não foi colocado à prova, que fidelidade é essa? Mas quando ele tem a oportunidade, e mesmo assim ele diz, eu tenho uma aliança com a minha esposa e nunca farei isso, deleta o contato, nega a aproximação, rejeita a oferta, ele está dizendo, eu sou fiel, porque enquanto ele não for à prova, não pode saber se ele é fiel. Quando é que você sabe que Deus é fiel? Quando você tem a oportunidade de experimentar a tragédia na sua vida e ver que mesmo assim Ele não te abandonou, que mesmo assim Ele continua mostrando a sua graça, que mesmo assim Ele continua te amparando, que mesmo assim Ele continua te abraçando. É assim que nós experimentamos a fidelidade de Deus. Como é que eu sei que Deus é bom? Quando as coisas ruins acontecem na minha vida e mesmo assim eu vejo que Ele está me sustentando, mesmo assim eu vejo que Ele está me abraçando, mesmo assim eu vejo que Ele está me guiando. E é assim que o apóstolo Paulo faz, é assim que Jó faz, é assim que Jesus fez, e é assim que nós precisamos aprender a viver. O Evangelho não é um entusiasmo na terça-feira à noite, o Evangelho é uma experiência todos os dias da nossa vida. Todos os dias eu degusto, eu experimento, eu me alimento, eu me fortaleço, eu me nutro. Para que quando o dia da crise chegar, eu não negue tudo aquilo que eu professei, eu não abandone aquilo que eu me convenci, mas que eu mantenha firme e sólida as minhas raízes na presença de Deus. Veja só o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na melhor fase da sua vida, velho, cansado, preso, abandonado, traído por todos os seus amigos, a melhor fase do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz para Timóteo, seu amigo, por essa causa eu sofro. Olha a palavra aqui, sofrimento. Paulo, gente, Paulo morreu degolado em Roma por Nero, por causa do Evangelho. Viajou quilômetros e milhares de quilômetros para inaugurar igrejas, o grande nome do cristianismo, um homem de Deus. Sofro. Se Paulo sofreu, quem é o pastor Denis? Se Paulo sofreu, quem é o João, a Sebastiana, a Joaquina? Todos nós passamos por esse vale, assim como Paulo. Se Jesus no Getsemane foi esmagado, quem somos nós para querer evitar? Não dá para blindar nossa vida, só que dá para a gente ter uma convicção em meu sofrimento. Eu sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu saboreei isso, eu experimentei isso. Eu estou na prisão, estou abandonado, estou judiado, estou solitário, mas eu já saboreei quem eu tenho crido. Eu já experimentei, eu não estou com uma informação, eu estou com uma experiência, e eu estou agora convicto. Aí eu queria encerrar com você aqui, porque não tem texto melhor para terminar essa mensagem. E se a gente querer colocar um pouco a mais, pode ser que a gente estrague essa noite. Eu sofro como Jó, eu experimento o caráter de Deus como Jó e como Paulo também experimentaram. E essa experiência me gera convicção. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, com todo o respeito desse humilde pastor que vos fala essa noite. Se você não tem convicção de se manter mesmo em meio às tragédias, servindo e andando com Cristo, me perdoe lhe dizer, você ainda não o experimentou, porque quem o experimenta, quem degusta da glória de Deus, quem experimenta a presença de Cristo, não volta atrás, suas convicções continuam sólidas, firmes, muito mais do que antes. O problema, o vento e a tempestade só enrijece o seu caráter, só fortalece a sua fé, só focaliza a sua esperança, ele não abandona. É como Paulo dizendo em Filipenses capítulo 3, eu não julgo ter alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu continuo caminhando. O problema é grande, mas a minha fé é maior ainda. Essa é a palavra para você essa noite. Eu não vim aqui para te encher de lorotas gospels, eu não vim aqui para contar a história da carochinha, de que se você for dizimista, de que você fizer a campanha, tudo vai melhorar na sua vida. Eu estou aqui para te dizer que se o sofrimento te atacar, é o vento provando suas raízes, e se sua árvore tombar, significa que as raízes não são profundas, você ainda não buscou nutrientes,
você ainda não se fortaleceu e nem saboreou essa presença que traz convicção. Convicção. Convicção em meio às bênçãos é fácil dizer e é fácil postar no Facebook. O difícil é manter as convicções quando as notícias são ruins. E eu convido você, assim como Jó, quando tudo disser não, quando toda a sua vida se voltar contra você mesmo e você achar que está num desespero constante e contínuo, eu quero convidar você a aprofundar suas raízes, experimentar o caráter de Deus, sair do nível da informação e chegar ao saber, que é a experiência. Saber informação não sustenta a fé, o saber experiência sustenta. Talvez você tenha vindo a tantas terças e a tantas celebrações nossas, e até agora você só teve saber informação. E saber informação é igual a religião. Saber experiência é igual a relacionamento. E quem tem um relacionamento com Jesus não volta atrás das suas convicções. Não liga para o pastor desesperado falando: eu abandonei a igreja, eu não quero mais isso. Quem tem convicção, quem experimenta o sabor da graça de Cristo, não volta atrás. E eu quero fazer essa pergunta para você essa noite: você já saboreou? Porque eu sei, mas saborear é igual a convicção. Eu sei, eu saboreei, agora eu sei exatamente o que é. Quem sabe um dia eu trago uma tâmara para você experimentar. E aí você vai saber, e depois você vai saborear. E aí eu pergunto para você: você é convicto de que isso é doce? Você vai dizer: agora eu sei, pastor. Porque antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu provei isso que é de verdade. Eu quero convidar você a manter a sua convicção em tempos de crise. Vamos ficar em pé? Quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. Nós vamos orar com você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. E caso você queira hoje começar uma campanha de oração, você pode vir à frente juntamente com os irmãos que já estão fazendo essa campanha. Enquanto cantamos essa canção, vem à frente. Você que está na 5ª, na 6ª e na 7ª campanha de oração. Pode vir, irmãos, rapidamente, para a gente fazer essa oração por você e orar com você aqui enquanto cantamos essa canção. Descanso em ti, há lugar de refrigério em ti, há lugar de verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Vamos dizer isso, que há um lugar, Há um lugar onde pessoas não me influenciam, lugar de convicção, lugar de esperança, um lugar que você descansa seu coração, há um lugar de vitória em meio à guerra. esse lugar é no Senhor. Que você descanse nesse lugar, que você descanse nesse lugar, que as suas convicções sejam fortalecidas, que a sua vida seja fortalecida. Este lugar é no
este lugar é do Senhor. Senhor Jesus, eu quero orar com a tua igreja, com o teu povo. Fortaleça as nossas convicções, fortaleça a nossa fé, que nós não desistamos em meio às más notícias. Tua filha e teu filho entrou essa noite tentando desistir, pensando em desistir, pensando em parar a sua campanha, pensando em parar com a sua perseverança, pensando em jogar a toalha, mas hoje a tua palavra vem chamar a uma convicção. Mesmo em meio às notícias ruins, há uma convicção no nosso coração: o Senhor é fiel, o Senhor é bom, e em breve o Senhor vai se levantar, o Senhor interferirá no casamento, o Senhor interferirá na nossa finança, o Senhor vai agir em prol da nossa saúde, o Senhor vai recuperar aquilo que perdemos. Nós confiamos, nós não desistimos e nós continuamos esperando em Ti. Por isso, Pai, mesmo em meio às tragédias, fortaleça a nossa fé e nos mantenha firme nas convicções, nesse lugar que é o Senhor. Não são as boas notícias, não são as boas pessoas, não é a boa igreja, é o Senhor que é a nossa esperança, é o Senhor que é a nossa convicção. Fortaleça a nossa vida e nos ajude essa semana, mesmo aos ventos contrários, dizer que nós confiamos em Ti e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Mantenha sua convicção, não é hora de desistir, não é hora de parar. Se as coisas não estão dando certo, não é tempo de você tombar a árvore. Aprofunde suas raízes, declare sua fé em Deus e prove que Ele é bom, mesmo em meio às tormentas da vida. Deus abençoe, uma boa semana para vocês, vão com Deus. Este lugar é O Senhor, esse lugar é no 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 Senhor.